caso foi no local de trabalho, no emprego secular. Então eu recebi um testemunho informal. Um colega de trabalho, ele era testemunho de Jeová, e ele tinha um livro, aquele livro Paraíso Perdido, Paraíso Recuperado. É um livro cor de abóbora que nós usávamos há muito tempo, né? E ele começou a mostrar aquelas gravuras e falar sobre o paraíso, como ia ser. Então isso foi assim que começou, né? Testemunho informal, no local de trabalho. Daí ele passou a dar explicações, eu fui gostando da explicação, aí eu tinha uma pergunta que eu sempre ficava querendo fazer, né? Sobre a questão do inferno. Aí, porque eu aprendi na religião católica que as pessoas ruins, quando morrem, vai para o inferno, e as pessoas boas vai para o céu. É isso que ensinam as religiões, né? Aí eu fiquei pensando, eu não sou 100% bom, então eu não me vejo no céu. E agora? Para onde é que eu vou? Eu perguntei para ele, e a questão do inferno? Ele falou, não, Deus, Jeová é diferente dos deuses das igrejas, da cristandade. Jeová não colocaria seu filho no fogo. Ele ilustrou que um pai não coloca a mão do filho no fogo. Ele foi explicando, eu achei lógica a explicação bíblica, né? Ele mostrou na Bíblia, né? Que Jeová é um Deus de amor. Então isso foi me cativando e eu fui sendo atraído por Jeová através desse testemunho informal. E agora, deixa a Andina contar o início dela. E eu ia muito na igreja católica, meus pais eram católicos, né? Mas só que eu chegava na igreja, olhava para as imagens, mas eu ficava me perguntando, né? Por que eu não tenho fé nas imagens? Então aí eu ficava, teve uma ocasião mesmo que eu deixei assim, de ir na igreja. Aí a minha velha que me criou um dia falou assim, por que você não vai na igreja? Fez aquele sermão. Aí eu digo, tá, não se preocupe não que eu vou. Aí eu fui uma tarde de domingo. Cheguei na igreja, eu fiquei olhando assim, olhava para todas as imagens. Aí me veio uma revolta assim em mim, mas foi uma revolta não com as imagens, mas comigo mesmo. Eu ficava pensando, por que eu não acredito nas imagens? Todo mundo acredita, por que eu não acredito? Eu fiquei tão revoltada que eu voltei para casa. Aí eu cheguei em casa, entrei no quarto e me ajoelhei e fiz não foi uma oração não, foi uma súplica, orando e chorando, dizendo assim, meu Deus, o Deus que criou os céus e a terra, por favor, o que é que eu devo fazer para agradar o Senhor? Por que eu não acredito nas imagens? Eu preciso acreditar, por que eu não acredito? Eu quero seguir o seu caminho, mas o que eu vou fazer, por onde eu vou andar? Aí, o que eu preciso fazer para servir o Senhor? Mas fiz assim, bem uns 30 minutos, orando e chorando. Quando foi no outro dia, foi o testemunho de Jeová lá na minha casa. Aí chegou uma jovem até, aí bateu na porta, não era eu que sempre ia atender. Ou a moça que trabalhava lá em casa, ou então a minha velha ia atender. Mas nesse dia me deu assim aquela vontade de ir, aí fui lá atender uma jovem. Aí falando comigo e tal, falou sobre o reino, eu achei muito interessante. Aí depois ela me ofereceu a revista. Na época, a contribuição da revista, eu não sou tão velha assim não, né? Mas era R$500, viu? Aí ela citou o preço, eu digo, sinto muito, mas agora não dá para mim. Aí ela olhou para mim assim e fez assim, se eu deixar essa revista com você, você lê a revista? Eu disse, leio. Eu leio, sim, gosto muito de ler. Aí ela me deu a revista. Assim que ela saiu, eu fui para o meu quarto. Mas olha, e veio na capa da revista, vinha dizendo assim, quanto a religião dos seus pais influi na sua vida. Então aí, mas eu li a revista, é como se tivesse assim, Jeová estava encaixando na minha mente. Eu li assim, quando eu terminei de ler, eu disse assim, então quer dizer que você não adora a imagem? Eu não estou desagradando a Deus, não. Aí é como se eu tivesse tirado um peso da minha consciência, das minhas costas. E foi assim que eu aprendi. Durante muito tempo a organização sempre falava sobre servir onde a necessidade é maior, né? Sempre ela fala sobre isso. Aí, no meu caso, eu e ela,
nos casamos, então resolvemos não ter filhos, já pensando em servir onde a necessidade é maior. E aconteceu uma experiência interessante, que o irmão, que era o viajante na época, ele se hospedou em nossa casa. E aí, quando era visita, nós tirávamos a semana para apoiar a visita, ficar a semana com eles. Aí nós íamos levar ele no almoço, e aconteceu uma vez que ele disse assim, olha, nós trouxemos um casal aqui para almoçar, porque nós estamos treinando ele. E olha o que deu, né? O treinamento realmente foi bom, né? E o treinamento ajudou. Agora, aconteceu que nessa visita, nós conversamos com ele, o nosso desejo de ser pioneiro. Isso foi lá em 1970. Aí falamos, olha, nós somos casados, não temos filhos, nós desejamos servir a Jeová. E se os anciãos aprovarem, nós estamos à disposição. Aí o viajante falou com os anciãos aprovaram. Nós tínhamos uma boa, graças a Jeová, reputação, aí pronto, eles aprovaram. Aí o viajante chegou e falou assim para mim, olha, você não se empregue, porque a sociedade pode chamar vocês a qualquer momento. Se você estiver empregado, é difícil largar o emprego para sair de pioneiro. Aí você tem que trabalhar fazendo, nós usamos a palavra lá na Bahia, biscate. Aqui eu não sei trabalhar por conta, né? Então a gente fazia assim, trabalhava por conta, eu trabalhava por conta, então eu fiz o seguinte, eu me casei, aí combinei com ela, digo, olha, você não vai trabalhar para ninguém, você vai trabalhar só para Jeová. Então ela ficou pioneira depois de casada. E eu digo, eu vou trabalhar, vamos conseguir o alimento, eu vou ter que trabalhar para conseguir as coisas. E você vai ser pioneira. Então ela não trabalhou para ninguém fora, assim, só para Jeová. É tanto que ela tem um ano a mais de pioneiro do que eu, porque eu fiquei trabalhando e ela sendo pioneira, depois de casada. Né? Aí aconteceu o seguinte, ele escreveu para Betel, aí nós estávamos fazendo plano para ser pioneiro. Aí eu estava fazendo biscate e tal, trabalhando e fazendo os arranjos. Aí a congregação já sabia, olha, eles vão ser pioneiros e tal. Aí quando é uma ocasião, o superintendente levou uma carta de Betel para nós. Aí nessa carta, Betel estava dizendo assim, agradecendo o nosso desejo, mas dizia assim, que o corpo governante havia estabelecido um número de pioneiros no país. E que esse número já estava ultrapassando. Ele disse, agora, no futuro, vocês poderão ser pioneiros. Aí, é como se o nosso castelo de areia, o nosso castelo, acabasse, né? Porque aí você estava com um plano de... Recebe uma carta dizendo que o número de pioneiros está ultrapassando e que só no futuro. E o futuro ninguém sabe quando, né? Pode ser daqui a 1 ano, 10 anos. Aí o irmão que trouxe a carta, era ancião, ele falou assim, olha, já que está acontecendo isso aí, não sabe quando, então vamos fazer o seguinte, ele trabalhava numa empresa, e nessa empresa que ele trabalhava era um serviço federal. Aí ele disse assim, vai ter um concurso lá na minha empresa. Se você quiser, eu inscrevo você nesse concurso, porque ninguém sabe quando a sociedade vai te chamar para ser pioneiro. Eu digo, tá certo, eu aceito. Aí nós fomos lá, o concurso era no Cais do Porto. Eu ia ser operador de guindastes, como tem em Santos, né? Então vem aqueles navios, eu ia trabalhar lá no guindaste para tirar, então, numa cabine, trabalho operador de guindastes. Aí eu fiz o concurso, eram 15 pessoas, no concurso, tinha até um irmão também. Depois ele pediu para tirar documentos, como folha corrida da polícia, a pessoa tem que tirar para mostrar que a pessoa é um cidadão idôneo, né? Então, federal sabe como é, né? Aí fiz o concurso, fui para casa, no outro dia eu fui ver o resultado, aí o chefe lá disse, meus parabéns, você passou em 3º lugar. Fui aprovado, né? Aí eu fui para casa todo feliz, falei para ela, olha, nós temos um emprego agora federal. Podemos ter uma casa boa, carro bom. Você vai receber a vida inteira. E naquele tempo eram uns 10 salários mínimos. Aí, feliz da vida. Mas,
Aquele irmão que tinha me trazido a carta veio com outra carta de Betel. Só que a outra carta estava me dando 15 dias para ir para um território. Disse, olha, tem 15 dias para você aparecer no território tal. Foi designado pioneiro. E agora? Quer dizer, se a gente não tivesse desejo de ser pioneiro, é por isso que eu digo, pioneiro genuíno, ele ama o serviço, de coração. Então, se a gente não quisesse ser pioneiro, tinha razão de não ser. É só dizer, não, eu queria, mas a associação falou que isso no futuro, então agora ela manda outro. Mas nós não. Eu fui lá, primeiro eu conversei com ela, vem cá, você agora vai decidir. Você quer mesmo ser pioneiro? Ela disse, eu quero. Eu digo, só tem uma pessoa que pode fazer eu não ser pioneiro, é você, que é a minha esposa. Se você disser que não quer, eu vou trabalhar. Mas se você disser que quer ser pioneiro, eu vou desistir do emprego. Pense bem. Aí ela disse, não, eu quero ser pioneira. Aí eu fui lá na empresa, levei a carteira, mandei ele lá abaixo, digo, olha, eu consegui outra coisa melhor. Aí eles pensaram que eu tinha pirado, porque o que é melhor do que emprego federal? Não tem. Quando eu disse uma coisa melhor, eles acharam, esse camarada pirou. Ele disse, olha, venha para a semana aqui e tal. Eu disse, não, mas eu não quero mesmo mais. Eu disse, mas rapaz, olha, aí o chefe disse assim, isso aqui não é trabalho não, é um emprego. Você sabe o que é emprego e trabalho? Isso aqui é para a vida toda. Você nunca vai ser mandado embora, emprego federal. Mas eu disse, mas eu não quero. Aí eu desisti. Então, amava tanto serviço, até hoje eu amo o serviço de pioneiro. Nós somos pioneiros há 46 anos. Então nós amamos o serviço mesmo. Trabalhamos em qualquer lugar, qualquer circunstância. Eu e ela estamos nesse trabalho há muitos anos. Então, desistimos do emprego. Estava sem um centavo porque eu estava fazendo concurso. Aí a congregação fez uma vaquinha. Na Bahia, vaquinha, sabe o que é? Cada um irmão dá uma quantia de dinheiro, compraram minha passagem, alguns conseguiram publicações, nós viajamos 12 horas de viagem para a designação, cidade de Irecê, na Bahia, 1972, 1º de maio de 1972. Então, de lá até agora, somos pioneiros. Faça a conta, 72 a 2017, então, somos pioneiros. Inclusive, até a casinha que a gente tinha, vendendo para não voltar. Para não ter saudade e voltar. Porque às vezes tem pessoas que têm uma casinha que se a coisa não dá certo, ele quer voltar. Aí nós decidimos. Nós pegamos um barco para ir para o território, só que a gente tinha que pegar 6 horas da noite. E era muito longe. Nós pegamos esse barco e começamos a viajar. Só que o rapaz que estava conduzindo o barco, ele falou que era a primeira vez que ele ia para essa cidade. E ele não conhecia nada. Rio São Francisco. Rio São Francisco. E aí pegamos e viajamos, mas quando chegou umas meia-noite, né, umas 12 horas da noite, aí o rapaz falou assim, olha, daqui para frente tá tudo escuro e eu não conheço muito, e vamos fazer o seguinte, vamos encostar o barco aqui na beirada do rio e 5 horas da manhã a gente sai. Aí ele encostou o barco, só que tinha um outro barco vazio assim. Aí ele falou olha, o senhor com a sua esposa passa para esse barco, passa a noite aqui nesse barco. E nessa época ia ter uma reunião de pescadores, só que nesse barco só ia homem, de mulher só ia eu. Aí nós passamos por outro barco e lá tinha uma lona que estava dobrada. Aí a gente ficou vendo as estrelas, né? Deitado lá no barco, no chão do barco e vendo as estrelas. Aí o que fiz? Eu vou pegar essa lona e pelo menos jogar em cima da gente. Fiquei com medo de rato, de cobra, né? Aí eu peguei a lona, aí jogava, mas a lona estava com uma isca de peixe terrível, que estava dobrada, né? Mas colocava assim, mas de vez em quando tirava para respirar. E Edson dormia que chegava no carro. Aí o que acontecia? O rato de beira de rio,
pulava, vinha na beira do barco, subia, acho que para catar migalha dentro do barco. Aí ele fazia assim, crit, crit. Aí quando fazia assim, eu me assustava, na clara da lua eu via, aí eu fazia assim com a lona e ele escondia. Aí foi assim, ficou assim, a noite inteira. Eu dei graças a Jeová quando chegou 5 horas da manhã, que o rapaz falou assim, agora a gente vai. Aí, mas e outra coisa, os outros barcos que vinham subindo, aí os homens que vinham nos outros barcos, aproveitava, passava do barco deles e passava por cima, por dentro do nosso barco, para ir para a terra, né? Pisar em terra. Ele fazia assim, quando ele pisava na beirada do barco da gente, aí o barco fazia assim, parecia que ia entrar água no barco. Aí ficava assim. E a gente lá debaixo da lona, né? E ficou assim a noite inteira, né? Aí dei graças a Jeová. E eu dormia no balanço do barco, aquilo ali me ninava, né? Agora teve uma outra, irmã, engraçado, foi... nós fomos visitar uma congregação no meio da mata. E aí, eu não vou contar a sua parte. Aí, foi no meio do mato, né? Mas não entrava carro. A gente tinha um carro, mas o irmão falou, você só pode deixar o carro em tal lugar, dali em diante tem que ir só a cavalo. Aí tinha 3 cavalos lá esperando. Um a gente botava as bagagens, outro a gente montava, eu montava em um, ela no outro, o irmão montava no outro, e a gente ia seguir dali para a congregação que era no meio do mato, de uma mata. Eram umas 3 horas na mata. Aí nós começamos, né? Aí interessante foi no início, né? Porque ela não tinha costume de montar, né? Eu já tinha um pouquinho. E quando monta em cavalo, a rédea, você tem que folgar, né? Para o cavalo andar. Mas ela pensou que era para segurar, ela puxava e vamos, cavalo, puxava, aí, irmão, disse, não, irmão, folga, senão ele não anda, entendeu? Porque aquele negócio lá em cima, né? Aí ela pensou que a corda era para segurar, a rédea, né? Ela puxava e disse, não, solta, folga que o cavalo vai andando. Aí ele escolheu o cavalo manso, porque sabia que ele não tinha costume, né? Se tivesse um cavalo bravo, ia derrubar nós. Então, um cavalo mansinho e tal, mas só que tinha que soltar a rédea, que é para ele ir andando, né? Aí ela começou e tal. Aí quando nós chegamos na congregação, fomos para a casa do irmão que ia hospedar nós, né? E aí, na chegada, eu caí do cavalo, né? Porque quando eu fui pisar para descer, o estribo quebrou, eu saí pela barriga do cavalo. Aí, ainda bem que o cavalo era manso, ele não saiu do lugar, o irmão veio lá. E aí foi o seguinte, agora, geralmente quando a gente chega, né, quer tomar um banho e tal, aí mata, né? Chegou, irmão, onde é o banheiro aqui? Eu disse, irmão, aqui não tem banheiro não. Sumir de vista aí, tudo é banheiro. Eu digo, e o banho a gente toma? Banho é no rio. As mulheres 6 horas, os homens 7. Por causa das cobras. Tinha cobra no rio. Então nós tínhamos que 6 horas elas iam, a gente esperava ela voltar, 7 horas os homens iam. Porque os homens podiam enfrentar uma cobra lá e tal. E nessa designação, o irmão me chamou para fazer um estudo. E eu matei uma cascavel de 2 metros. Porque ele tinha preparado o cavalo para a gente ir no estudo. Aí ele me chamou, né? A gente vai andando. Aí de repente eu fui fazer aquela zoada. Aí eu disse, que zoada é essa? Aí ele disse, não, isso é as folhas. Quando eu olho, tá uma cascavel lá, com um bote armado para pegar nós. Né? Aí eu digo, olha lá. Ele disse, rapaz, aquela é perigosa. Aí pegamos pedra, eu peguei pedra, ele pegou e atiramos, né? Matamos. 2 metros, medimos, dava 2 metros. Tiramos o chocalho dela, porque o chocalho da cascavel, quem conhece, cada volta é 1 ano, né? Aí essa tinha 6 voltas, já tinha 6 anos de idade. Aí, bom, então era um lugar perigoso. E ela também se deparou com uma cobra. Conta a história da cobra aí, que você ia com a irmã no estudo. Eu dirigi estudo com a irmã, e lá as matas é fechada mesmo. É tão fechada que a gente anda por debaixo das árvores e é fresquinho, né? Porque o sol nem penetra. Aí
vamos indo, daqui a pouco, lá na frente que eu olho, no pé de árvore, uma cobra andando para pegar um passarinho. Agora é interessante que ela subia no pé de árvore, e aí o passarinho, inclusive, ele tem um nome interessante, que a irmã fala que é não sei o que lá, engana, não sei o que lá, o nome do passarinho, porque o passarinho engana mesmo. Aí a cobra vai, ele está aqui no galho, aí a cobra vem. Quando ela chega aqui, aí o passarinho se peneira todo assim, faz piu, e zum, sobe, vai para outro galho. Aí ela continua, vai novamente assim, aquela paciência. E ela assim, o papo da cobra é toda amarela, né? E enorme ela. O passarinho está aqui e ela chega a fazer aquela volta assim, e o corpo dela aqui também, e atrás da cobra. Aí eu falei assim, a irmã fez assim, Erundina, olha para cima. Aí quando eu olhei, que eu acho bonito, né? A cobra eu acho bonito. Eu olhei e fiz, mas que coisa linda. E o passarinho só enganando, vai aí, voar. Aí eu fiquei olhando, daqui a pouco ela parou, a cobra parou, aí ficou olhando. Aí a irmã fez, aí ficou quieta. Daqui a pouco ela tornou. Aí quando ela chegou bem pertinho, já ia pegar o passarinho. Eu disse, quem vai pegar quando ele fez esse passarinho? Foi embora. Aí a cobra fez assim, ó. Aí olhou para baixo. Quando ela fez assim, que olhou para baixo, a irmã fez assim, irmã, vamos sair daqui, que essa cobra ela é tão perigosa, quando ela está com raiva, ela se joga em cima da gente. Aí, ó, aí a gente, ó, foi embora. A primeira designação foi mais difícil, porque quando alguém vai de pioneiro especial, geralmente vai para uma congregação, tem irmão lá esperando, tal. Então, o nosso caso foi diferente. Nós fomos para um território que não tinha testemunho de Jeová, era só eu e ela. Ficamos 1 ano fazendo a reunião um para o outro. Só aumentava a assistência na visita do viajante. Aí ficava 4. Ele com a esposa e eu com ela. Então foi difícil para se adaptar, porque você chegar num lugar, acostumado num salão grande, depois se achar só você e outra pessoa, é difícil, né? Então foi a primeira designação. E depois, iniciar uma congregação, que também é difícil. Porque você pegar uma pessoa de cidade, que nunca foi à reunião, não tem costume de reunião, então foi difícil. Então a associação, ela dava instruções para nós, por meio de cartas, né? Ela dizia o seguinte, quando você está numa cidade que não tem congregação, você procura um auditório de colégio para fazer discurso. Nessa cidade tem colégio, aí tem aquela sala, você fala com a diretora e tal, aí faz um discurso ali, né? E tinha fazendas também, a gente falava com um irmão que nos hospedou, aí ele conhecia fazendeiro, a gente fazia discurso. E depois começamos a fazer discurso na nossa salinha, uma sala do tamanho dessa aqui, a casinha que nós alugávamos. Mas só que o discurso, naquele tempo era de 1 hora, porque agora que é meia hora, né? Era 1 hora, 45 minutos, e agora 30 minutos. Então naquele tempo era 1 hora, os bolsos vinham assim 1 hora. Mas só que quando você está fazendo um discurso para alguém que nunca assistiu o discurso leva 2 horas. Sabe por quê? Porque eles interrompem. Por exemplo, você está falando uma coisa e ele levanta a mão, é isso mesmo, aí vira para o outro, começa a conversar, você para, interrompe. Ele fala um negócio certo, a Bíblia dizia assim mesmo, aí você para. Quando ele terminar, você vai de novo. E discurso fácil, por exemplo, eu lembro do primeiro discurso que eu fiz lá, foi o que a Bíblia tem a dizer sobre Deus, Cristo e o diabo. Um discurso fácil, que você vai falar, bom, ela fala de Deus como sendo Jeová, o Altíssimo, aí você vai trabalhar só em cima de Deus. Depois Cristo, Filho de Deus, nasceu na terra e tal, o diabo. Então, um discurso assim fácil, que dá para todo mundo que nunca teve religião, não entendia a Bíblia, entender. Então o orador tem que explicar isso. Então eu tinha esse tema, a associação tinha os discursos, a gente escolheu um tema fácil para poder ajudar eles. Mas foi difícil nesse sentido, entendeu? Não tinha congregação, tivemos que formar uma congregação, e é interessante que até a gente ria, né?
Porque, por exemplo, o pioneiro, aluga uma casa, aí vem aquelas mulheres para a reunião, aqueles homens. Tinha pessoas que abriam a camisa, outros vinham com espora, facão na cintura. Aí você tinha que ter calma, não dizer nada, senão eles... Aí, outra coisa, vinha irmãs com filho pequeno, aquela estudante, né? Ou melhor, estudantes. Aí a criança pequena, às vezes dorme, né? Ele ia botar na nossa cama. Você vê, a criança sujava tudo lá quando a gente ia ver, a cama tem que trocar, fogo de cama. Né? Também no interior, as pessoas não têm muito assim, educação. Eles vão lá na cozinha, abrem sua panela, vê o que, é que você tem lá. É assim, você não pode dizer nada, senão ofende eles. Entendeu? Agora, muita paciência. Aí os discursos, primeiro, não tinha sentinela porque eles não estavam acostumados. Eu lembro uma vez que teve um senhor que ele tinha sido prefeito, depois abandonou a política, começou a estudar conosco, a esposa dele estudou com ela, era tabeliana, e ele tinha sido prefeito. Aí a primeira reunião, fizemos uma reunião num cartório que ela tinha, que ela fez um prédio novo, um cartório novo, e cedeu o antigo. Aí nós fizemos uma reunião lá. Mas aí ele começou a reclamar, disse, mas não pode ficar 2 horas. É só 1 hora, só o discurso está bom. Ele, quando introduziu a sentinela, ele não gostou. Mas eu expliquei para ele, olha, é que a gente tem que seguir o padrão. Toda testemunha de Jeová tem discurso e a sentinela. Aí foi com jeito, eles achando ruim, que demorava e tal. Mas depois veio a visita, o viajante conversou com eles, aí eles começaram a adaptar. Discurso e a sentinela. Mas no início foi difícil eles entenderem que tinha que ter a sentinela depois do discurso. E nessa cidade mesmo, tinha era costume, assim, todo dia, às 12 horas, que era justamente o horário que a gente ia almoçar, aí dava uma ventania, um vento tão forte, que é sertão alto, né? Um vento tão forte que cobria tudo de poeira. E a gente, sem experiência, na hora do almoço, a gente estava comendo, dava aquela ventania. Aí aquela nata de poeira assim, sentava em cima do prato da gente, ele cobria assim. Aí a gente tinha que tirar aquela parte que estava cheia de pó, né? E para poder comer o resto. Eu até brincava com ela, vitamina P. Poeira. Uma cidade chamada Barra, na Bahia. E essa cidade não tinha carro, ela era banhada pelo rio São Francisco. E interessante que a associação mandava sempre todo mês, a nossa chamava-se, naquele tempo chamava mesada, hoje é ajuda de manutenção. Então ela mandava a mesada, mas o que aconteceu? A cidade chamava-se Barra, e em Salvador, nosso lugar, tem um bairro chamado Barra. Ao invés de ir para nós, ia para esse bairro cá na capital, que é uns 600 quilômetros. Aí ficamos muito tempo sem receber a mesada, uma dificuldade, né? E agora, vai comprar o quê? Para sobreviver. Aí eu tive que aprender a pescar. Aí eu fui ver a garotada pescando na beira do rio. Aí eu fui perguntar para ele, como é que vocês fazem aí para pescar? Aí ele explicava, porque a pescaria no Rio Grande não usa anzol, como aqui faz com vara, né? Lá você compra linha, 100 metros de linha, você coloca chumbo, o anzol, e depois joga lá no meio do rio e fica segurando aqui, ó, na mão. Entendeu? Então, vivíamos da pesca. Então é assim, eu aprendi a pescar, né? Orei a Jeová, eu tenho que ir, senão vamos passar dificuldade, fome, né? Aí eu fui pescar, por exemplo, na segunda-feira, a nossa folga, até hoje, a gente deixa a segunda para folgar, né? Costume. Então, segunda-feira, a nossa folga, ela ficava em casa gritando, eu ia pescar, ia para a beira do rio, agora levava as iscas, né? Por exemplo, tinha milho verde, a gente pegava um peixe chamado piau, talvez ele sabe, conhece, né? O piau, ele gosta de milho verde. Já tinha um peixe chamado mantrixã, que é do rio, a gente já usava outra isca, que era farinha, bolinho de farinha. E tinha um outro peixe chamado mandim, no Rio São Francisco, que tem um esporão, esse já usava carne.
Então levava isso que é diferente. Mas Jeová abençoava, que quando a gente chegava, ela tratava, salgava, a gente botava para secar e sobrevivemos. Inclusive até teve uma ocasião que veio a visita, aí até eu brinquei, né, com o viajante lá, a gente vai pescar, né, porque vou arrumar um anzol para você e nós vamos pescar. Ele deu risada, né, eu contei para ele a situação. Aí depois escrevendo para Betel foi que transferiu a mesada, que estava lá no bairro de Barra, porque lá em Salvador, em cada bairro tem um Bradesco, a cidade grande, né? Então aí ela transferiu para a cidade da Barra, falou com o gerente, e que a gente passou a receber o dinheiro, né? Mas aí, como outra dificuldade também foi interessante, a cidade é uma cidade pequena e dificilmente se comia carne ali, é só mais peixe. Então, a cidade ele matava só um boi, só quem comprava aquelas pessoas ricas, ia para hotel. Difícil a gente assim, pessoas pequenas, comprar carne. Né? Ele com a vontade de comer carne, nada, só peixe. Né? Aí teve um dia que teve uma campanha da Bíblia. A sociedade disse, olha, tem que oferecer a Bíblia, aquela Bíblia, capa verde, lembra? Alguns irmãos lembram, né? Aí nós fomos trabalhar num sítio, a Bíblia. Aí conversamos com uma senhora, fazenda, né? Ela gostou da Bíblia, eu quero, e meu sonho é ter uma Bíblia. Aí nós dissemos a contribuição, que naquele tempo era assim, a contribuição tinha um valor, né? Como pioneiro, a associação dizia que a gente ficava com a metade. Por exemplo, se uma Bíblia fosse R$20, mandava 10 para Betel, 10 era para nós. Entendeu? Era a ajuda que a gente tinha, né? Era assim naquele tempo. Então, o que aconteceu? Ela ficou com a Bíblia, mas ela disse que não tinha dinheiro. Eu disse, olha, mas nós trocamos qualquer coisa. Ela disse, você troca, troca. Aí ela disse, olha, tá vendo aquele galo ali? Um galo grande, dava uns 3 quilos. Se só conseguir pegar, aí correr atrás do galo e conseguir pegar o galo. Aí a ânsia de comer carne, quando chegou em casa, eu matei o galo, cortei o pescoço, então ela preparou, comemos carne uns 4 dias. Digo, Jeová respondeu a nossa oração, comer carne. Né? Então foi assim. A certa ocasião, eu estava na casa de uma irmã, um casal idoso. Aí conversando lá com ela na sala, aí de repente eu vi um rapaz assim bem magrinho, passando lá. Aí eu olhei assim, a primeira coisa que me veio na mente, foi eu vestida de noiva casando com ele. Por incrível que pareça. Aí depois eu parei assim, eu estava conversando com a irmã, quando veio aquele pensamento assim de não sei o que já aí sim, irmã e tal, não sei o que, conversando. Aí no final, alguém estava conversando aí, eu cheguei e falei assim, oi irmã, aquele rapaz que está aí, tá ali no fundo ali, ele é de São Jeová? Ela disse, é. Eu disse, tá. Aí... Vendo amor à primeira vista. Aí você quis o vestido de noiva e... Aí eu falei assim, ele tá bom. A gente conversou ali e foi embora, mas só que eu não esqueci. Sempre estava lembrando desse rapaz, né? Sempre lembrando. Aí eu pensei assim, mas eu também tinha vontade de ir para Betel, né? Quando eu era jovem, eu queria ir para Betel trabalhar lá, mas a associação só aceita casais, né? Solteiros e casais. Aí, mas eu tinha vontade de ser pioneiro especial, mas eu posso servir a Jeová como pioneiro especial. Mas aí eu ficava olhando, será que Jeová me ajude, que o irmão que aparecer para casar comigo, que ele tem o mesmo desejo que eu tenho, que é isso que eu quero dar a minha vida, a minha juventude, tudo no serviço de Jeová. Aí passou, depois tinha um irmão que era muito amigo dele, e eles andavam juntos, sempre andavam juntos. E eu sempre tinha essa informação de longe, né? Porque a gente não podia perguntar, e tal. Aí eu sei que, quando foi um dia, aí eu falei assim, e aquele rapaz que anda com você? Perguntei uma vez. A gente tá fazendo plano para ir para Betel. Aí eu fiz,
Não vai dar certo. Aí fiquei pensando, não vai dar, eles estão querendo ir para Betel, não vai dar certo. Aí ficou naquela, né? Eu disse, vamos para Betel, eu também vou para Betel. Mas só que o amigo dele, né, o irmão, arrumou logo uma namorada. Aí ele, bom, pelo menos esse daí já não vai mais, né? Aí, por fim, pronto, esse daqui também, o outro não ia, também não foi, não sei. E eu sei que ele foi para a minha congregação, né? Mas só que a gente se via assim, de 15 em 15 dias, quando começamos a namorar, de 15 em 15 dias que ele ia lá em casa. Aí não podia, aí chegava lá e tinha que, 10 horas, já tinha que sair, não podia ficar, né? Não, ó, já tá tarde, não sei o quê. E aí assim, a gente sentava na sala, todo mundo ficava aí, em volta da gente. O que é isso? E aí eu sei que a gente, como diz, né? Acertamos os parangolé. E aí os irmãos que me adotaram perguntou para ele assim, quando ele foi pedir a minha irmã, foi assim, quando é que eu vou lhe considerar como homem? Falou assim para ele. Aí ele parou assim, chega e fez, daqui a um ano. Aí, e realmente ele construiu, entre um ano ele construiu a casa, né, e conseguiu tudo, comprou pouca coisa, porque também a gente ia para, estava com a intenção de sair do serviço especial, mas aí casamos e estamos aí, né? E casamento só por Deus. Aí o padrasto dela, essa história foi o padrasto dela, porque ele era um irmão muito assim, meio durão assim, né? Aí no dia que eu fui ficar noivo dela, aí eu sabia que ele era meio brabão, eu tive que levar um ancião comigo. Um ancião que era muito meu amigo, eu disse, bora lá para você me defender lá do homem lá, né? Aí foi que ele botava o óculos assim na ponta do nariz, me olhou assim, é você então quer ficar noivo da Herondina? Eu suava. Então, as dificuldades, como diz, né, não existe casamento perfeito, né? Então, sempre há dificuldades de adaptação. Por exemplo, no início do casamento, né, a pessoa se adaptar à vida de casado é um pouco difícil, né? Porque o rapaz leva a vida solteiro, a moça, então, aí mais... o que ajudou a gente a superar a dificuldade sempre foi a ajuda de Jeová, né? Porque eu lembro quando meu irmão fez o discurso de casamento, ele falou sobre o cordão tríplice, e ele disse que se a gente colocar Jeová no casamento, o casamento vai dar certo. Sem Jeová, pode não dar certo. Então, às vezes, a gente enfrentava dificuldades, porque no caso, por exemplo, no caso dela mesmo, eu dei graças a Jeová, que ela é uma esposa compreensiva e ajudadora, porque nós vivemos numa cidade que teve um casal de pioneiro que eles não ficaram na cidade, porque era uma cidade que as coisas eram muito caras, e a esposa do irmão não se deu, aí pediu para ir embora, porque é a cidade. E no caso nosso não, ela sempre sabia fazer as coisas, ajeitar, não reclamava, né? Porque você vivia com uma mulher reclamando, isso não presta e tal. A Bíblia diz que é até melhor morar num lugar deserto do que com uma mulher contenciosa, né? Então, mas ela, graças a Jeová, se reconhecia, não, tá bom e tal. Aí, às vezes, a situação financeira às vezes não estava boa, ela sabia como fazer as coisas e tal, e a gente se dava bem, até hoje mesmo. E para o casamento ir em frente, a gente tem que aguentar, né? Aguentar muita coisa, a partir de um do outro. E com a ajuda de Jeová, a oração, o serviço, né? O nosso emprego, o trabalho, então tudo isso ajuda, né? A gente a ir superando. Né? Porque, como ele falou, é imperfeição, né? Nesse sistema de coisas, ninguém pode estar totalmente feliz. Mas com a ajuda de Jeová e a gente também um tem que ceder, né? No desentendimento, um tem que ceder. E geralmente a mulher
sempre cede, porque se não ceder, a coisa não vai para frente, não. Então, por isso que a gente tem que engolir muita coisa e vai em frente, né? Vai levando o barco, né? Com a ajuda de Jeová, a gente vai descendo. Olha, eu pessoalmente gostei muito de Olinda, Pernambuco. Até hoje, os irmãos ligam para nós, mandando ir para lá. Vem embora para cá, e fizemos amizade, né? Porque até hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, uma vez disseram para eles lá que eu tinha morrido. Você sabe que pessoas boatãs, né? Boato, vai onde, né? Aí disse que os irmãos choravam e tal. Aí ligaram para Betel. Aí o irmão de Betel que recebeu a ligação disse: olha, irmão, já me mataram também várias vezes. Eu ressuscitei. O irmão Edson morreu não, ele está vivo. Eu vou dar o telefone dele. Aí foi que, aí quando ele falou para mim, aí eu liguei para o irmão e disse: olha, para provar que eu estou vivo, eu vou tirar as férias, vou para lá para a gente passar as férias junto lá. Aí foi que eu fui para lá e fizemos aquela festa, os irmãos reunidos. Então, é um lugar que nós gostamos bastante. Gostamos de todo lugar, mas tem lugar que os irmãos, né, são acolhedores. Quando vem, ó, irmão Edson, a irmã Erundina está aqui, vem todo mundo lá. Então, Olinda, Pernambuco, foi um lugar que a gente se identificou. E qualquer tempo que quiser ir para lá, os irmãos, né, sem contar de Fortaleza, onde viemos de lá também, de Fortaleza, os irmãos que... Tem uma irmã chamada Francisca, que é amigona dela. Essa é a mãe. Sempre manda mensagem, né? Ela tinha uma plantação de verduras e sempre ela ia lá na casinha levar rúcula para mim. Ela sabe que eu gosto de rúcula, aí levava. Ela assim, eu trouxe a rúcula. E ela é fotógrafa, ela tira foto nos cursos de pioneiro, ela que tira foto. Aí ela, em Fortaleza e Olinda, né? Agora eu não sei ela. Você concorda com esse lugar ou quer outro? Para mim, todo lugar que nós passamos, eu sempre gostei, porque fiz muitas amizades, muita mesmo. E eu olho assim para trás e tenho assim para dizer que ela foi melhor, aquela não, para mim. Todas foram boas. O conselho é confiar em Jeová, primeira coisa. Porque a pessoa que vai ser pioneiro tem que ter muita confiança em Jeová, porque às vezes pode chegar num lugar, não se dar bem com a água, ou o clima, ou faltar dinheiro, mas se confiar em Jeová, vai sempre ter a saída, porque Jeová sempre mostra a saída. Então, primeiro passo, confiar em Jeová. E segundo, é a pessoa não ficar só em plano, mas agir. Porque sempre eu digo para os irmãos que querem ser pioneiro, eu gosto de mostrar os dois lados. O lado cor-de-rosa e o lado negro. Porque não é só, eu vou para o mar de rosa, não. Às vezes tem uns espinhos. Os espinhos que eu falei para ele aí, né? Eu até contei na Assembleia, o Ronaldo até lembra dessas experiências que eu contei numa Assembleia, vocês assistiram aqui, né? Que uma vez a gente estava numa cidade e faltou alimento para nós, não tinha nada em casa para comer. Só tinha mesmo água. Tinha acabado tudo e o dinheiro não tinha chegado no banco. E não tínhamos o que tomar emprestado. E outra coisa, nós não gostamos, nós não temos hábito de pedir nada para ninguém. Então nós temos esse costume. Por exemplo, se faltasse açúcar, a gente ficar sem açúcar, mas não pedia para os vizinhos. Sempre temos esse hábito, até hoje, não pedir nada. Até uma pessoa aprendeu a verdade por causa disso. Uma vizinha nossa disse assim: vocês parecem que não estão aí em casa, vocês não pedem açúcar, não pedem cebola, não pedem água. Não, aqui a gente não tem esse costume. Então nós já começamos, sempre fizemos esse arranjo. Se faltar, a gente não pede para ninguém. Vamos esperar. Então temos, até hoje, temos esse hábito. Nunca disse a ninguém que faltou isso. Entendeu? Então isso foi importante na nossa vida. Né? Mesmo quando falta, ninguém fica sabendo, só Jeová. Então, para concluir, aí a gente foi no campo trabalhar, nesse dia que não tinha nada. Aí, se colocar a publicação, a gente tira a nossa parte e compra alguma coisa. Aí, na ideia de colocar, eu peguei uma rua, e você pega aquela de lá, rua diferente. Ninguém colocou nada, parece que o Jeová estava testando a gente, né? Aí,
Ninguém colocou nada. Aí o resultado, chegamos em casa, estômago reclamando, só tinha água. E agora? O que se faz? Aí combinando, nós vamos fazer um almoço imaginário. Imaginar que está almoçando. Ela pôs a mesa e fomos ler a Bíblia. Pensou? Aconteceu isso. Aí quando a gente está lendo a Bíblia, o que aconteceu? Termina agora. Aí a senhora que estava estudando comigo, ela tinha uma garota e estava no terceiro capítulo do livro A Verdade que Conduz à Vida Eterna. Aí a gente estava na mesa lá, depois bateu na porta. Quem é hora dessa? Porque não tinha irmãos ainda, né? Era só estudante, não estava fazendo nem reunião ainda, que não tinha estudantes para se reunir. Aí eu fui lá na porta atender, a filha da estudante, assim, 7 anos, veio com a bandeja assim, com tudo que ela preparou em casa, feijão, arroz, carne, né, salada, tudo. Aí ela chegou, eu abri a porta, até fiquei assim, ela disse, sabe que minha mãe mandou? Aí eu fiz, minha filha, tá bom, diga à sua mãe que muito obrigada, viu? Tá bom, aí ela foi embora. Aí quando eu vou andando, que tinha um corredor assim para chegar na sala, aí ela fez assim, quem foi que mandou? Eu disse assim, bem, quem você acha que mandou? Foi Jeová. Foi Jeová que mandou. É sobremesa, né? É, tinha até sobremesa. Aí nós almoçamos, deixamos um pouco para a noite, saímos no outro dia no serviço de campo. Quando ele voltou, passou no banco, o dinheiro estava lá. Viu aí? Então é como diz Jeová, experimenta para ver se eu não. Quer dizer, então vai. Situações assim, né? Mas a confiança em Jeová vai aumentando cada dia mais. É isso que faz a gente ficar cada vez mais dedicado a Jeová, porque a gente vê as bênçãos de Jeová, não é coisa de. Não, é real, a gente vê acontecer, a gente vê ele responder. Tá bom. As duas últimas. Gera, pode fazer a 10? O que foi mais difícil para vocês enquanto estavam no circuito? O que foi difícil é se adaptar mesmo, né? Porque às vezes a gente chegava, geralmente ficava em hospedagem, casa de irmãos, e às vezes tinha lugares que a gente era um quarto que para um entrar o outro tinha que sair, né? Tão apertadinho. O outro, por exemplo, a cama era uma cama de solteiro para os dois dormir. Então tinha que dormir de valete, um com a cabeça para aqui e outra cabeça para cá. Né? Então, quer dizer, era muito difícil, né? A gente considerava o circuito assim, como aquela experiência do José do Egito, né? Tinha semana das vacas magras e semana das vacas gordas, né? Tinha hospedagem que você orava para não acabar a semana. Tão bom que era, né? Pra vocês terem uma ideia, nós visitamos uma cidade no Ceará, interior do Ceará. Lembra? Essa hospedagem, para você ter uma ideia, tinha até uma banheira dentro do quarto. O irmão colocou um frigobar, um refrigerante, cerveja, um bocado de coisa ali, televisão, tudo lá. Aquela cama boa, banheira. Então, você orava para não passar a semana. Um mosqueteiro tipo assim de casa como se fosse um palácio. Aquela coisa muito bonita, o quarto. Para proteger de mosquitos. Quer dizer, então, churrasco. Quer dizer, essa semana era uma semana e você tinha que aproveitar. Eu digo, aproveita, minha filha, porque a semana a gente não sabe, né? Aí quando era outra semana, porque a vida de circuito é assim. Teve uma hospedagem que eu achei interessante, depois eu dei risada, né? Ela ia dormir, agora eu não sei se vocês conhecem uma cama, que tem uma gaveta, puxa assim e sai a outra cama, já viu essa? Então eu dormia na gaveta, assim. Ela ficava em cima e eu puxava a gaveta. Aí o irmão disse, irmão, passaram bem a noite. Que jeito. Passamos bem e tal, né?
Mas é assim, a vida do... Mas porque é muito tem que bom. se adaptar, né? Só- Uma semana só. Só a associação com os irmãos, maravilhoso, muito amoroso. A gente trabalhava junto, ia dirigir estudo junto. E para mim era a maior alegria. Não, nunca teve. Nunca foi, hein? Nunca porque nós escolhemos esse serviço. Né? Para você ter uma ideia, você fez uma pergunta interessante. Aconteceu uma vez, nessa primeira designação, essa senhora que mandou a comida pela menina, aconteceu uma experiência interessante com ela. Né? Ela morava numa cidade, uma casa bonita, mas só que ela morava com o senhor, ela não era esposa dele. Esse senhor era mestre de obra da prefeitura, então ele pegou essa moça para morar com ele, mas tinha outra mulher. Aí nós começamos a abrir estudo com ela. Essa senhora, a Erondina, fez o estudo dela, chamada Flores Bela. Aí o resultado, ela começou a estudar a Bíblia, e aí, tudo bem, né? Depois que ela estudou, aí ela aprendeu a verdade. Ela disse assim: o que é que eu faço agora? Eu quero servir a Jeová. Aí falamos com ela: olha, se você quer servir a Jeová, você vai ter que fazer alguma mudança. Primeiro, olha, você aprendeu que nós temos que amar o próximo. Esse senhor que você está morando com ele não é seu marido, ele tem uma mulher. Então, para você amar o próximo, a mulher dele, você tem que deixar ele. Você está cometendo fornicação. Olha o que a Bíblia diz aí. E aí foi que a coisa começou a piorar para o nosso lado, né? Porque ela decidiu largar ele e morar com a mãe. Aí ele espalhou na cidade que eu acabei com o casamento dele. E prometeu me matar. É pequeno. Aí, ó, ele disse assim, olha, me ameaçou de morte, disse que comprou um facão, mostrou para ela lá, disse que ia me matar onde me encontrasse. Aí alguns irmãos me aconselharam a ir embora. Irmão, vai embora que esse homem vai querer matar você. Mas eu, como eu disse a você, eu disse, olha, se tiver de me matar, eu vou ressuscitar, mas eu não vou sair daqui não. Eu tive que ficar lá mesmo. E tive que enfrentar ele. Uma vez, ela lembra, eu estava em casa, aí o irmão dessa senhora que estudava era amigo desse senhor. Né? Aí eu falei para ele: olha, você traz ele com você, conversando. Aí quando chegar aqui perto da minha casa, eu vou puxar ele pelo braço para eu conversar com ele aqui. Ele disse: você vai fazer isso? Eu vou. Aí ficamos lá, né? Ele veio conversando com ele, saído. Quando chegou perto, eu puxei ele. Aí entrou na sala lá, eu disse: olha, eu quero agora conversar com o senhor. O senhor disse que vai me matar e tal, porque eu tomei sua mulher. Olha, vê se sua mulher está aqui dentro. Não, e tal. Eu digo: olha, e outra coisa, o senhor disse que eu não sou casado, que eu era vagabundo lá na Bahia, em Salvador. Aí eu peguei a certidão de casamento. O que é isso aqui? Certidão de casamento, tá vendo? Sou casado. Aí eu tive que enfrentar ele. Eu disse: olha, o senhor me respeita, o senhor anda falando por aí. Aí falei sério com ele, olho no olho. O resultado, ele disse: olha, eu não falei. Ele começou a... Não foi bem assim. Não, porque se eu falei e tal. Eu digo: então, senhor, tome cuidado, porque eu sou uma pessoa idônea, eu tenho um documento aqui, ó. Então, o senhor fica ameaçando, eu posso processar o senhor. Aí acabou. Mas eu tive que fazer isso, enfrentar o homem lá. No meu caso, assim que eu comecei o trabalho, eu me identifiquei muito com Josué, porque ele recebeu uma designação difícil e ele substituiu Moisés. Ele ficou meio apreensivo. Aí um texto que eu gostava muito, que me ajudou muito a ser esse pioneiro, é Josué 9, onde Jeová disse assim: eu não te dei ordem, seja corajoso e forte, não tenha medo, pois eu estou com você. Aí esse texto, aí eu, às vezes quando ficava, eu disse: olha, esse texto aqui Jeová disse que estava nos ajudando, então vamos. Aí o outro que eu gosto também é Malaquias 4:10, que Jeová diz: experimenta-me, por favor, para ver se eu não... Porque nós aprendemos a depender de Jeová, né? Porque quando você depende de um irmão, de uma irmã,
no dia que aquela irmã falhar, como é? Entendeu? Então é aprender a não ficar dependendo de pessoas assim e tal, mas de Jeová. Então, se Jeová quiser, então sempre procuramos ser dependentes de Jeová. Porque os irmãos aparecem, vão embora, viajam e tal, e não pode, né? Porque às vezes o irmão dá uma coisa para você hoje, mas amanhã ele não pode dar. Entendeu? Mas Jeová dá sempre. Então por isso aprendemos a fazer isso, depender de Jeová. Então é Jeová que nos sustenta, nos mantém, então aprendemos a fazer isso. Então os serviços pioneiros até hoje não faltou nada, né? Porque, por exemplo, eu estava até comentando com ela, quando nós chegamos aqui em Barão Geraldo, não conhecia irmão nenhum, não tinha irmão nenhum para receber nós aqui, foi interessante, né? Você sabe quem foi que nos acolheu aqui em Barão Geraldo? Mas vocês nem sabem quando foi que a gente chegou aqui, ó. Tá vendo? Aí, não sabe. Hoje tem esse pessoal, mas vocês não sabem. A gente veio aqui, o Paulo Patrício, se não fosse Paulo Patrício, que a gente já havia visitado ele, em Cerquilho. Então ele comprou o almoço, deixou na geladeira para nós. Ele disse, irmão, você vai chegar, sei que vocês estão com fome, tem lá comida na geladeira, prepare. Mas não tinha ninguém na conversação para nos receber, né? Hoje tem um bocado de irmão, mas aí, tá vendo? Aprender a depender de Jeová. Paulo Patrício, que fez um arranjo para esse circuito, né? Não, porque o Wilson Carlos foi quem estava no portão, nos deu a chave da casinha, mas a gente nem sabia que dia era a reunião, o horário, até que eu assisti a reunião no Jardim Américo pensando que era Barão Geraldo, porque eu não sabia o horário de reunião, não conhecia ninguém, quer dizer, então a gente vê, olha, então, depender de Jeová é importante, então a gente aprendeu isso, depender de Jeová, porque a gente gosta dos irmãos, mas Jeová sempre tem em primeiro lugar, porque a gente vê, ó, chegamos aí o Paulo Patrício foi que se comunicou com a gente. Falar? Eu me identifico muito com Sara, né? Porque Sara, nós sabemos que ela vivia, na época eles eram ricos, né? Tinham muita coisa boa, né? Bonita, né? Uma casa boa, mas quando eles decidiram, quando Jeová disse assim, vá, né? Que eu vou lhe mandar para, quer dizer, uma terra até que ele nem conhecia ainda. Então, eles fizeram o quê? Deixaram tudo para trás. Então, aí eu me identifico muito com ela, porque as coisas, é como diz, as coisas materiais, com o tempo acabam. Mas quando a gente decide a servir a Jeová, então a gente tem sempre em mente, tem o foco, então, do novo mundo justo, né, da maravilha que Jeová vai nos dar no futuro. Então, eu me identifico muito com ela, a resignação dela, né, a disposição dela de apoiar o marido, né, então, é isso que eu acho muito importante. Né? Eu sempre procuro me esforçar para ver se eu copio o exemplo dessas irmãs. É a melhor coisa do mundo. Eu sempre digo para os irmãos, né? Hoje mesmo eu encontrando o Alvino disse, você troca de roupa todo dia. Eu digo, o patrão é bom, né? Quem tem um patrão bom tem que andar bem vestido, trocar de roupa, porque ele merece. Então não tem patrão melhor do que Jeová, né? E, então, eu sempre digo para os irmãos, eu estou na vida que pedi a Deus. Vai deixar o emprego federal, deixar a casa, deixar parente, tá, a família cristã, em todo lugar. Então, aprender a confiar em Jeová, né? Porque eu sempre faço o seguinte, eu sempre me espelho em Jesus Cristo. Né? Porque você vê, Jesus, até a sentinela que nós vamos estudar, tem lá mostrando. Ele desceu do céu, veio à terra, viveu aqui como humano. Na ocasião de Jesus não tinha luz elétrica, água encanada, ele andava de sandália, não tinha sapato, não tinha ônibus, nós estamos melhor, situação melhor do que ele. Então eu fico imaginando como era a vida dele. Andava em lugares de poeira, sem sapato, tomava banho de susto, jogando água, quer dizer, então ele levou uma vida pior, filho de Deus. Então por isso que a pior vida que a gente levar aqui, para nós é uma beleza. Nós temos luz elétrica, temos chuveiro, então para nós estamos melhor ainda. Né? Então por isso que o serviço de Jeová
nós recomendamos, é a melhor coisa que pode ser. Né? Às vezes, quando eu encontro um irmão que está desempregado, eu digo, quer um emprego? Seja pioneiro. Eu mesmo, eu me sinto realizada, né? Porque foi a coisa que mais eu agradeço a Jeová por ter feito essa escolha. E se fosse para começar, eu começaria tudo de novo. Né? Porque é isso que sempre foi o meu desejo, né? O meu pensamento, e me sinto realizada mesmo. Olha, o irmão falou de tantas bênçãos que recebeu, mas a congregação Bairro Geraldo, ela pôde ver diante de si uma das grandes bênçãos nessa mudança que a organização de Jeová teve que fazer com pioneiros, pregadores, assim. Nós vimos que Jeová os colocou no melhor lugar que existe, junto à casa simbólica de Jeová. E também junto das necessidades necessárias, um supermercado em frente, um ponto de ônibus de frente, hospitais perto, e uma congregação que, por conhecê-los e amá-los tanto, que vocês nem podem imaginar o tamanho do nosso amor por vocês dois, e admiração, porque se existem pessoas amorosas e justas perante Jeová, são vocês. Verdade, eu amo de paixão. Muito bem.